Olá. Olha, tem uma certa ansiedade no ar, né? Principalmente para quem está começando um negócio agora, na área de tecnologia. Como é que se cria algo que realmente dure nessa era da inteligência artificial? O medo, acho que é geral, é. Poxa, será que qualquer ideia boa vai ser, tipo, engolida muito rápido? Quase como um envelopamento pelo chat GPT? Hoje, a gente vai fazer uma exploração mais a fundo nisso, nas vantagens competitivas que podem defender uma empresa. Os famosos moats, mas focado em startups de IA, E essa discussão é, nossa, super importante agora. né? A gente está baseando essa conversa em análises recentes, revisitando um framework bem conhecido, os Sete Poderes, do Hamilton Helmer, que é lá de 2016. Isso, mas trazendo pro agora, né? Para IA em 2025. Exato. A ideia é entender que vantagens são essas hoje, como elas funcionam nesse cenário de IA que muda, assim, toda semana. E por que isso é tão crucial? Olha, num mercado que está frenético, como o de IA, ter uma dessas barreiras, uma defesa, pode ser literalmente a diferença entre prosperar ou, bom, sumir do mata, né? É o que permite que a empresa se proteja dessa concorrência quase infinita e consiga manter suas margens. Me lembra aquela frase forte do Peter Thiel, né? Competição é para os perdedores. Exatamente. Você precisa ter algo único que te proteja. Só que, e aqui tem um ponto que eu acho bem interessante, talvez um pouco contraintuitivo. Quando que é a hora certa para se preocupar com isso? Porque tem o risco da paralisia, né? Total, é um alerta super válido. Não dá para deixar essa busca pela vantagem perfeita impedir o começo de tudo. A prioridade número um, assim, sempre, tem que ser encontrar um problema real, uma dor do cliente e resolver isso bem. Fazer algo que as pessoas queiram usar de verdade. Certo. As vantagens, geralmente, elas aparecem depois que você já criou alguma coisa de valor, sabe? Faz sentido. A vantagem é para defender algo, né? Primeiro você tem que ter o território para depois construir o muro. Isso. E é legal ver como esses princípios do Helmer, mesmo vindo de exemplos mais antigos, tipo Oracle, Facebook, Netflix, eles ainda fazem muito sentido hoje. A forma da vantagem pode mudar, mas a necessidade dela continua firme. Então, antes da gente entrar nos 7 poderes mais clássicos, parece que tem uma coisa que surgiu nas discussões mais recentes, quase como uma oitava vantagem não oficial, mas que talvez seja a mais crítica no começo, especialmente para IA. Qual seria? Ah, sim. Seria a velocidade e execução implacável. Num campo que se move numa velocidade absurda como o IA, a capacidade de, tipo, iterar, aprender e lançar coisas novas em ciclos muito, muito curtos, isso é uma vantagem competitiva brutal. Tipo o quê? Tem exemplos disso. Tem, sim. Empresas como a Cursor, que teve fases que eles falavam em ciclos de desenvolvimento diários, sabe? Ou a Windsor.ai, são exemplos de times que se movem muito rápido. E por que isso funciona contra os gigantes, tipo OpenAI, Google, Anthropic? Eles têm recursos quase infinitos, né? Pois é, mas esses gigantes, apesar dos recursos todos, eles muitas vezes carregam um peso enorme de burocracia, processos de aprovação que são mais lentos, considerações estratégicas que são super complexas. Uma startup pequena, enxuta, ela pode decidir executar em dias o que levaria meses numa empresa grande. Entendi. No começo, essa agilidade, essa execução sem parar, muitas vezes é a única vantagem real que a startup tem na mão. Faz todo sentido. É a vantagem de quem não tem muito a perder e pode focar totalmente na execução. Mas, claro, só velocidade não segura um negócio para sempre, né? Não mesmo. É aí que entram esses poderes mais duradouros. Vamos começar pelo primeiro lá do framework original, o poder de processo. Vamos lá. O poder de processo, na essência, é você construir algo que seja tão complexo na operação ou que tenha um know-how tão específico que é muito, muito difícil para outra pessoa copiar. Pensa na linha de montagem da Toyota, aquela coisa lendária, otimizada por décadas. Uhum. Não adianta só copiar as máquinas, tem que replicar a cultura, o treinamento, os ajustes finos constantes. E no mundo da IA, que não é tão físico assim, como é que isso aparece? Não é físico, mas pode ser igualmente ou até mais complexo. Pensa, por exemplo, em agentes de IA que são super especializados para tarefas críticas. Tipo, a gente vê exemplos como a Case Text na área jurídica,
Ou a Greenlight fazendo verificação de KYC para bancos, sabe? Aquele conheça seu cliente. Ou a Casa na originação de empréstimos. Certo. A diferença entre uma demo inicial, que talvez alguém consiga copiar rápido, e uma solução que roda em produção com 99,9% de confiança, nossa, é um abismo. E essa diferença está toda no processo, no refinamento, nos dados de treino específicos, nas avaliações contínuas, os evals, que eles chamam, em como tratar as exceções. E isso não se limita só a esses agentes, né? Imagino que a complexidade de engenharia em si... Com certeza. Pensa na Plaid, que tem que lidar com milhares de sistemas bancários diferentes. Ou Stripe, Rippling, Gusto. O software como serviço, o SaaS deles, ficou incrivelmente complexo e integrado com o tempo. Copiar a função básica é uma coisa. Agora, replicar a robustez, a cobertura de todos os casos de uso, isso é outra história, bem mais difícil. É o famoso "o diabo mora nos detalhes". Exatamente. E tem um ponto que eu acho fascinante, principalmente em IA, que é o desafio dos últimos 10%. Chegar em 80% de precisão com um modelo de linguagem grande, um LLM, hoje em dia pode ser até relativamente rápido. Mas para chegar nos 99%, 99,9% que muitas aplicações críticas precisam, isso exige um esforço, assim, desproporcional. É um trabalho pesado de coletar dados muito específicos, fazer fine-tuning com cuidado, ter sistemas de monitoramento, de fallback. É um trabalho quase artesanal, né? Quase isso. E muitas equipes maiores, talvez mais focadas em AGI ou coisas grandiosas, podem não ter o foco ou a paciência para esse trabalho penoso, sabe? Essa dedicação ao detalhe, esse product taste para fazer a coisa funcionar de verdade e ser confiável, isso vira uma barreira de processo. Entendi. Não é só ter a IA, é ter o processo para fazer ela funcionar no mundo real de forma confiável. Ok, então, se ter um processo único é uma defesa, outra forma é controlar algo que os outros simplesmente não conseguem ter acesso. Acho que isso leva a gente para o segundo poder, recursos escassos, ou cornered resources. Isso mesmo. Aqui a vantagem vem de você possuir ou ter um acesso muito preferencial a algum ativo que é valioso e difícil de conseguir. O exemplo clássico, né, são patentes de remédio, licenças regulatórias tipo da FDA nos Estados Unidos, que criam monopólios temporários por lei. E no nosso mundo, de IA e tecnologia, onde a gente vê essa escassez? Patentes de software são meio controversas. Patente talvez menos, mas a gente vê muito em contratos governamentais grandes e complexos. Pensa nos contratos que a Scale AI ou a Palantir conseguiram com o Departamento de Defesa americano. Ali não é só tecnologia, envolve processos de segurança super rigorosos, instalações seguras, as tais safes e, muito importante, relacionamentos e confiança que foram construídos com muito tempo. Entendi. Requer um investimento e um acesso que não se constrói da noite para o dia. E além de contratos, o que mais seria um recurso escasso? Dados entram aqui. Com certeza, dados são um grande exemplo. E a escassez pode vir de um jeito interessante. Acesso a dados e fluxos de trabalho que são proprietários lá dentro das empresas clientes. Como assim? Muitas startups de IA que estão indo bem colocam o que eles chamam de engenheiros avançados, que na prática são funcionários deles, dedicados, FTEs, para trabalhar colado com o cliente. Ah, tipo consultoria embarcada. Mais ou menos isso. Eles mapeiam os processos internos que são únicos daquela empresa, muitas vezes coisas que nem estão documentadas direito, sabe? E transformam esse conhecimento em prompts que funcionam bem, em dados para treinar o modelo especificamente para aquele cliente e em sistemas de avaliação, os evals. Esse acesso profundo, esse conhecimento íntimo do processo do cliente, isso é um recurso escassíssimo. Um concorrente não consegue replicar isso facilmente de fora. Faz sentido. E os próprios modelos de IA podem ser um recurso escasso? Podem sim. Modelos que são desenvolvidos pela própria empresa e super otimizados para um caso de uso específico. Por exemplo, a Character.io investiu pesado em fine-tuning para conseguir reduzir o custo de inferência deles, tipo em 10 vezes.
Isso dá uma vantagem de custo que quem usa modelos mais genéricos não tem. Uhum. E, claro, tem a dinâmica que a gente vive hoje, né? Os grandes laboratórios de IA, como OpenAI, Google, Anthropic, eles tratam os modelos mais poderosos deles como um recurso escasso, controlando quem tem acesso e como. É verdade. Embora, assim, hoje em dia, a engenharia de prompt e de contexto em cima dos modelos que estão disponíveis ainda permite criar muito valor, né? Não é um bloqueio total. Ok, então temos processos difíceis de copiar e acesso a recursos que os outros não têm. Mas e se a vantagem não vier do que você tem, mas da dificuldade que o cliente teria para sair da sua solução? Isso me soa como custos de troca, switching costs. Perfeito, é exatamente essa a ideia. Os custos de troca basicamente prendem os clientes. Por quê? Porque mudar para um concorrente seria ou muito caro financeiramente, ou demoraria muito tempo, ou que muitas vezes é pior, causaria uma baita bagunça na operação da empresa. Uhum. Ninguém quer passar por aquela dor de cabeça de migrar um sistema crítico que está funcionando, né? Os exemplos clássicos que sempre vêm à mente são bancos de dados como Oracle ou sistemas de CRM tipo Salesforce. Tirar todos os dados e processos de lá é um projeto gigante arriscado. Exato. Mas em IA, que parece tudo tão mais plug and play, talvez, como isso se aplica? Então, a IA acaba criando novas formas de custo de troca. Uma delas é através de fluxos de trabalho que são hipercustomizados. Empresas como a Happy Robot, que você mencionou na logística da DHL, ou a Salient, com agentes de voz para a área financeira, elas passam meses em projetos piloto integrando a IA deles profundamente nos processos do cliente. Certo. Depois desse investimento todo de tempo e esforço dos dois lados e com contratos grandes assinados, o cliente simplesmente não tem o menor apetite para começar tudo de novo com outro fornecedor, mesmo que apareça uma alternativa um pouquinho melhor ou mais barata. O custo da troca não é só dinheiro, é o custo da disrupção, do retrabalho, é altíssimo. E no nível do consumidor final, existe custo de troca com algo tipo, sei lá, o chat GPT que a gente usa todo dia? Existe, mas de uma forma um pouco mais sutil. Conforme alguém vai usando um assistente de IA, ele vai aprendendo as suas preferências, o histórico de conversas, o contexto. Cria-se uma espécie de memória, uma personalização. Uhum. Se você troca para outro assistente, você perde esse histórico todo, tem que treinar o outro do zero. É um custo de troca mais, digamos, emocional e de conveniência, mas existe. Mas olha que interessante, um paradoxo que as fontes que a gente viu comentam. A própria IA, com essa capacidade dela de entender e automatizar tarefas, tipo interagir com o navegador, com APIs, ela não poderia justamente reduzir os custos de troca mais tradicionais? Facilitar, por exemplo, tirar os dados de um sistema legado. Exatamente. É uma dinâmica muito louca, né? A mesma tecnologia que pode criar novas formas de aprisionamento, como esses workflows customizados ou a personalização, ela também dá as ferramentas para quebrar as barreiras antigas. Uma IA, teoricamente, poderia aprender a usar o Salesforce e exportar os dados de um jeito muito mais eficiente do que um processo manual hoje. Caramba! Então, assim, o quão duradouros vão ser esses custos de troca num mundo com IA cada vez mais capaz? É uma pergunta ainda em aberto, sabe? Muito bom esse ponto, essa dualidade. Isso já me puxa para outra forma de vantagem que parece muito relevante nesse momento de disrupção que a IA está causando. O contraposicionamento. Aquela ideia de fazer algo que o jogador que já está estabelecido, o incumbente, ele não pode copiar sem se prejudicar. Correto. É quando a startup adota um modelo de negócio, ou uma tecnologia, ou uma abordagem de mercado, que se o incumbente fosse copiar, ele acabaria canibalizando a própria receita, ou entraria em conflito com a estrutura de custos dele, ou com o modelo operacional. É um beco sem saída para o incumbente. E como a gente vê isso acontecendo agora. IA versus empresas de software mais tradicionais, por exemplo. Um exemplo muito claro está no modelo de preço. Muitos incumbentes de SaaS, Software as a Service, eles cobram por usuário, por assento, né? Pensando num Zendesk, numa Intercom, para atendimento ao cliente. Sim. Aí chega uma startup de IA, oferecendo automação que, sei lá, reduz a necessidade de ter tantos atendentes humanos. E essa startup cobra por tarefa resolvida ou por valor gerado.
o incumbente fica numa situação difícil. Se ele copiar esse modelo, a receita dele por cliente pode cair drasticamente, porque a automação está substituindo os assentes que ele vendia, é dar um tiro no próprio pé financeiro. Entendi. E, além do preço, onde mais esse contraposicionamento se manifesta? Na cultura de engenharia, na abordagem ao produto. Empresas que já existem há muito tempo podem ter uma dificuldade real em pensar e construir de forma AI native, sabe? Eles podem tentar encaixar a IA nos produtos que já existem e o resultado acaba não sendo tão eficaz ou tão transformador quanto de uma startup que já nasceu com a IA no centro de tudo. Certo. Outro ponto super interessante é o acesso a orçamentos diferentes dentro do cliente, o que chamam de wallet share. Explica melhor isso. Imagina uma startup de IA que é vertical, focada num nicho específico, tipo o setor de HVAC, aquecimento, ventilação, ar-condicionado. A Avochato é um exemplo. Talvez ela não esteja vendendo só software, que para o cliente representa, 1% dos gastos dele. Ela pode estar vendendo automação de suporte ou resolução de problemas. E isso permite acessar orçamentos operacionais do cliente, que podem ser bem maiores, talvez 4, 10% dos gastos totais daquele negócio. O incumbente, que está preso lá no orçamento de TI, não consegue acessar essa fatia maior do bolo. Isso até alimenta aquela tese de que o Vertical AI SaaS pode ser um mercado muito, muito maior que o SaaS tradicional. Faz sentido, porque ataca um custo operacional direto, não só uma ferramenta de TI. E tem também o ângulo da qualidade do trabalho, né? Substituir tarefas mais repetitivas. Sim, sim. Em muitos casos, como nesse exemplo do suporte em HVAC, a IA pega aquelas tarefas que têm alta rotatividade, que o pessoal não gosta muito de fazer, e as pessoas que faziam isso podem ser realocadas para funções mais estratégicas. Supervisionar os agentes de IA, otimizar os prompts, lidar com os casos mais complexos, interagir com clientes em situações mais críticas. O trabalho fica mais interessante. E isso também é difícil para um incumbente replicar rápido, se a estrutura e a cultura dele estão todas montadas para o modelo antigo, de muita gente fazendo tarefa repetitiva. E as fontes que a gente analisou também falam da vantagem do segundo a mover, como uma forma de contraposicionamento. Como é que funciona isso? Às vezes acontece do pioneiro abrir o caminho, mas ele comete alguns erros estratégicos ou foca demais na tecnologia base e não tanto na aplicação real. Aí vem o segundo, aprende com os erros do primeiro e se posiciona de um jeito mais eficaz, mais direto na dor do cliente. A gente viu isso, por exemplo, na disputa Legora versus Harvey na área jurídica. O Legora parece ter focado mais na aplicação, na usabilidade para o advogado, enquanto talvez o Harvey no início focou muito em fine-tuning do modelo. Ou GigaML versus Sierra Deacon, com GigaML tentando ter um produto que funciona melhor out of the box, mais rápido de implementar. Ou até Speak versus Duolingo. O Speak focado na prática de conversação real usando IA, enquanto o Duolingo é mais sobre gamificação. O segundo se contrapõe ao primeiro, oferecendo algo que resolve melhor o problema do usuário final. Interessante. Falando em como a empresa é percebida, como ela se posiciona, isso nos leva direto para o poder da marca. Branding. Sim. A boa e velha marca. Aquela ideia de que só a reputação já faz o cliente escolher você, mesmo que tenha alternativas parecidas. Coca-Cola é o exemplo que todo mundo dá. Mas num campo tão técnico como IA, a marca tem tanta força assim? Olha, pode ter uma força surpreendente, viu? Embora, claro, leve tempo para construir. Mas o caso mais claro, mais emblemático recente é a OpenAI com o ChatGPT. Com certeza. Em muito pouco tempo, eles construíram uma marca com reconhecimento global, assim, avassalador em IA, para consumidor final. Eles conseguiram ofuscar o Google e o Gemini. Mesmo o Google tendo, recursos muito maiores, uma base de usuários gigante, décadas de pesquisa em IA. É impressionante. Isso mostra o poder puro da marca, de capturar a imaginação do público. E é interessante como isso se conecta com o que a gente falou antes, né? A marca da OpenAI não veio só do marketing. Veio muito da velocidade com que eles lançaram e da percepção de contraposicionamento em relação à cautela, talvez excessiva, do Google na época.
O Google hesitou em lançar algo parecido, talvez por medo de canibalizar a busca ou por riscos para a reputação. Exatamente. A agilidade e o foco da OpenAI criaram a oportunidade para a marca deles explodir. Exato. A história por trás da marca conta muito. Agora, vamos para um poder que foi super discutido na era da internet e que está achando formas novas na IA. Economias de rede, ou Network Effects. Ah, sim, o clássico. Quanto mais gente usa, melhor fica para todo mundo. Facebook com mais amigos, Visa com mais lojas aceitando. Onde que está o efeito de rede na IA? Não parece tão direto quanto numa rede social, né? Não é tão direto, mas o principal motor do efeito de rede em IA costuma ser os dados. Quanto mais uma aplicação de IA é usada, mais dados ela coleta. Seja por feedback direto do usuário, tipo gostei ou não gostei, ou implicitamente só observando como as pessoas usam. E esses dados, se a empresa souber usar bem, servem para melhorar os modelos, refinar os prompts, identificar novos usos. Aí o produto fica melhor, atrai mais usuários, que geram mais dados, que melhoram mais ainda o produto. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Tem exemplos concretos disso? Olha, o próprio ChatGPT se beneficia demais do feedback de milhões de usuários. Ferramentas para desenvolvedores como o Cursor usam os dados de como eles escrevem código para treinar o autocomplete, deixando ele melhor. E em empresas, aquelas implementações da Happy Robot ou da Salient, o acesso contínuo aos dados do fluxo de trabalho privado do cliente permite um refinamento constante que um concorrente que não está lá dentro não consegue igualar. Entendi. Até mesmo os sistemas de avaliação, os EVOs, podem criar um efeito de rede. O feedback agregado sobre o que funcionou ou não em milhares de interações ajuda a melhorar o sistema para todo mundo que usa depois. Faz todo sentido. O uso alimenta a melhoria, que por sua vez atrai mais uso. Certo. E para fechar os 7 poderes, o último. Economias de escala. Scale economies. Esse é o poder do tamanho, basicamente. Grandes investimentos iniciais em infraestrutura ou em capacidade permitem que o custo por unidade de serviço ou produto caia muito conforme o volume aumenta. Os exemplos clássicos são as redes de logística, tipo UPS, FedEx, ou a infraestrutura de data centers e entrega da Amazon. O custo para montar é gigantesco, mas depois o custo de entregar mais um pacote ou servir mais uma página web é bem pequeno, marginal. Onde que a escala importa tanto assim em IA? Olha, principalmente na camada lá de baixo dos modelos de fundação, os Foundation Models, os LLMs mais avançados. Treinar um modelo tipo GPT-4 ou Claude 3 Opus custa centenas de milhões, talvez até bilhões de dólares em poder computacional e talento humano. É muito dinheiro. Pouquíssimas empresas no mundo conseguem bancar isso. Mas uma vez que o modelo está treinado, o custo para processar um prompt de um usuário, que é o curso de inferência, é relativamente baixo. Essa escala absurda no treinamento cria uma barreira de entrada enorme para quem quer competir nesse nível de modelo mais avançado. Mas teve aquele anúncio do DeepSeek, né, que pareceu indicar que talvez treinar esses modelos de ponta não fosse tão caro assim, se usassem umas técnicas mais espertas de aprendizado por reforço. RL, isso não diminuiria essa vantagem de escala? Foi um desenvolvimento super interessante. Mostrou que tem inovação acontecendo nas técnicas de treino, com certeza. Mas é importante notar que o DeepSeek, mesmo com os avanços, ele ainda se baseou em modelos grandes que já existiam. O custo fundamental de treinar um modelo com trilhões de parâmetros, começando do zero, ainda parece ser proibitivo para quase todo mundo. Entendi. A vantagem de escala dos grandes laboratórios ainda é bem real. E, além disso, a gente vê startups buscando escala em outras áreas também, não só no treino do modelo em si. Tipo onde? Por exemplo, a Exa.ai. A aposta deles é criar uma vantagem de escala, fazendo um rastreamento, um crawl massivo e caro da web, mas otimizado para que agentes de IA consigam buscar informação de forma eficaz. Empresas como Channel 3, Orange Slice estão indo por caminhos parecidos. O investimento inicial para coletar, limpar e indexar dados numa escala gigantesca pode criar uma vantagem de custo ou de capacidade
que outros não conseguem replicar fácil. É uma aposta na escala da infraestrutura de dados. Uau, que jornada! Percorremos bastante coisa. Recapitulando rápido, a gente explorou as 7 vantagens competitivas lá do framework do Helmer: poder de processo, recursos escassos, custos de troca, contraposicionamento, marca, economias de rede e economias de escala. E ainda adicionamos aquela 8ª vantagem crucial da velocidade e execução. Tudo isso olhando para o mundo da IA hoje. Vimos como cada uma delas aparece de formas novas, às vezes até surpreendentes nesse campo. E eu acho que a mensagem principal que ficou, e que as fontes que a gente viu reforçam muito, é a importância da ordem das coisas, da sequência. Antes de ficar obcecado pensando em qual vantagem construir, o foco inicial tem que ser total, implacável, em achar uma dor real, um problema que importa para alguém, e construir uma solução que funcione, que entregue valor de verdade. É o famoso ir do 0 a 1 primeiro. Sim. A construção das vantagens competitivas que vão durar, ela vem depois disso. É para proteger o valor que você já conseguiu criar. Perfeito. E para deixar uma última provocação aqui para o pessoal que está ouvindo, pensando nessa velocidade maluca da IA, será que essas vantagens clássicas vão ter a mesma durabilidade que tiveram em outras indústrias no passado? Será que podem surgir vantagens competitivas totalmente novas que são nativas da IA, coisas que a gente nem imagina ainda? Boa pergunta. Ou talvez, no fim das contas, a maior vantagem de todas seja justamente a capacidade de combinar e recombinar muito rápido esses diferentes tipos de vantagens conforme o cenário vai mudando sem parar. Fica aí a reflexão. É para pensar mesmo. Bom, agradecemos demais a atenção de todos nessa nossa análise sobre as fontes de vantagens competitivas na era da IA. Valeu e até a